Reiniciando os trabalhos legislativos, queremos mais uma vez convidar, primeiramente, cumprimentar a cada um dos senhores e das senhoras que estão presentes, e nesse momento passamos a palavra ao vereador Emílio para o seu pronunciamento da tribuna. Senhor presidente, vereador Hilário, colegas vereadores, prezada comunidade presente, Marechal Cândido Rondão, gostaria de saudar os assessores, Maria Cristina, William, assessor do deputado Hélio Bush, Maria Saxer, ex-vereador, ex-secretário, candidato a vice-prefeito, ex-sábado, Roque, que foi assessor da Câmara, o Sidão, também que se faz presente, ex-secretário, Figuro, patrão do CTG, que está participando ativamente aqui dos trabalhos, família Rota Nardello, que se faz presente também, né? Enfim, a todos que aqui participam da nossa sessão de hoje, aos meios de comunicação também. E hoje gostaria de destacar um assunto, quero ser bem breve, em relação à insatisfação da população de Marechal Cândido Rondon em relação ao aumento abusivo das taxas e impostos do nosso município. Por que digo isso? Porque toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon hoje, o assunto, o comentário é aumento abusivo das taxas e dos impostos. Nós temos visto aqui no site do Aqui e Agora e no jornal Tribuna Livre a manifestação de algumas pessoas, tudo em relação a esse aumento. Quero destacar aqui a empresa, os responsáveis, o diretor, o jornalista Ayrton Kramer, pelo lançamento de mais um meio de comunicação, Tribuna Livre. Com certeza dará acesso a todas as pessoas de Marechal Cândido Rondon que queiram fazer suas críticas ou seus elogios, assim como falou o nosso capitão Souza. Eu acho que o meio de comunicação, ele deve existir para isso, para fazer suas matérias jornalísticas, também ouvir críticas, quanto os elogios para qualquer setor que seja. A população precisa ter um espaço. E prova disso é da grande audiência, do grande acesso que tem o site do Aqui e Agora e como vai ter também o jornal Tribuna Livre. Porque são meios imparciais. Não que os outros não sejam, mas nos últimos 2 anos se implantou em Marechal Cândido Rondon a lei do silêncio. Só se pode falar aquilo que for do interesse do executivo. Isso é péssimo para quem administra. E é péssimo para o município que tenha essa maneira de dominar os meios de comunicação. Porque o povo precisa se manifestar como e aonde. Na Câmara, nós temos aqui, fomos limitados à comunicação aqui. Nós tínhamos a TV aqui, que legalmente a Câmara não pode pagar, mas era um meio que nós atingíamos a população e a população vinha até nós para as suas reclamações. Digo isso porque no passado, quando do pedido do empréstimo de 1.800.000, um projeto que veio dia 25 de maio de 2010, nós votamos um projeto para o Executivo, pedindo um empréstimo de 1.800.000 para modernizar o sistema tributário de Marechal Cândido Rondon. E naquela época, nós já se manifestamos contrário
ao aumento das taxas e de impostos do nosso município. Apenas nós salientamos que o valor é muito alto para se contratar uma empresa para aumentar esses impostos. Não sei se o valor foi contratado, mas segundo algumas manifestações já de alguns cidadãos do nosso município, se não me engano, foi licitado 500 mil reais para se gastar na modernização do sistema tributário de Marechal Rondon, que também eu acho abusivo. Nós defendemos a equalização dos impostos de Marechal Rondon, não o aumento. E um outro detalhe que eu gostaria também, porque nós vereadores, normalmente quando acontece alguma coisa de ruim ou de mal para a população, nós vereadores somos os culpados. Mas nós defendemos, tanto eu como mais alguns vereadores que poderão se manifestar, contrário a esses aumentos já há muito tempo, não é de agora. Até para provar isso está aqui a ata do ano passado, está aqui o projeto de lei, que no dia dos vereadores presentes, o único vereador que votou contra esse projeto foi o vereador Elmir. E nós fomos criticados por isso. E até para dizer que esse aumento das taxas não passou pela Câmara, o projeto do aumento das taxas. Certo? Apenas nós se manifestamos contrários a esse empréstimo aqui. Mas o pedido do aumento dos impostos das taxas foi nos prometido que não haveria aumento no IPTU. E nós temos aqui diversos manifestantes, alguns chegou a 135%, os outros 100% de aumento de taxas, e nem sequer tem coleta de lixo ou iluminação pública. Teve outras pessoas, e nós já acompanhamos a parte jurídica, não é só aqui em Marechal Rondon. São Paulo hoje está devolvendo impostos e taxas em cima de um aumento abusivo no passado. E isso provavelmente sirva de alerta para o nosso município, para que daqui 10, 15 anos o município não vá à falência por devolver taxas ou impostos cobrados abusivamente ou ilegalmente. Nós temos aqui um jurista que escreveu que em Marechal Rondon já tem jurisprudência nesse sentido. Como nós somos representantes da população, eu acho que nós, como vereadores, nós temos que dar um apoio à população de Marechal Rondon e fazer uma consulta jurídica para esclarecer a todos, para não só apenas aqueles que têm condições de pagar um jurista ou de entrar numa ação para diminuir essas taxas. Então, eu gostaria que, coletivamente, talvez nós, ou algumas pessoas da nossa comunidade, nós procurassem para que a gente fizesse uma consulta jurídica, de fato, se tudo que está sendo cobrado é legal e se poderá ser cobrado. É no sentido para que no futuro os próximos prefeitos não tenham que assumir um município falido, endividado, com muitos empréstimos a ser contratados, que eu também acho que o município de Marechal Rondon não tem mais capacidade de contratação de empréstimos, como foi alegado no final de 2008, no início de 2009, e a situação de lá para cá, ou aumentou muito a receita, ou então os critérios e a regra mudou de lá para cá. Mas nós acreditamos que o município não tem mais capacidade de contratação de empréstimos. E nós queremos deixar registrado que nós vamos pesquisar esta semana uma emenda que, pelo consta, já está empenhada do deputado Esperafico
para a reurbanização da Avenida Rio Grande do Sul. Não é empréstimo, é uma emenda parlamentar ou particular do deputado que está ou estará disponível para reurbanizar a Avenida Rio Grande do Sul. E nós queremos saber por que não se elabora, então, o projeto da avenida, já que esse dinheiro está depositado em a fundo perdido, não é empréstimo, como a exemplo da Avenida Ilho Véu, que é empréstimo. Então, nesse sentido, nós vamos, na próxima segunda-feira, ter mais informações na mão e sugerir ao prefeito, então, que se de fato existe essa verba empenhada, que comece a elaboração do projeto da avenida, onde tenha dinheiro e, com certeza, o município tem recursos suficientes para a sua contrapartida. Então, apenas eu gostaria aqui de salientar que a população saiba que nós, este vereador com mais alguns, sempre foram contrários ao aumento dos impostos. Somos favoráveis, sim, da equalização, da diferença que existe entre um imóvel e outro, do Estatuto da Cidade, que é a implantação do imposto progressivo, que nós já comentamos isso durante meses, durante o ano passado também. Então, eu só gostaria de comunicar à nossa comunidade no dia de hoje, seriam esses os assuntos. Como tem muitos vereadores inscritos, então eu gostaria de agradecer a atenção de todos e encerrar a minha parte de hoje. Passamos a palavra ao vereador Magari para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores e cara da comunidade, né, meus cumprimentos, né, o vereador que nos antecedeu, o vereador que já nominou algumas pessoas, são bem-vindas, tem as boas-vindas desse vereador também à Câmara. Eu sou vereador de oposição, ajudei a eleger o atual prefeito e me sinto mais do que autorizado, né, a me declarar vereador de oposição antes, inclusive, de o prefeito atual assumir o seu cargo no executivo. Tive a oferta de uma secretaria e não aceitei, né? Então, se alguém disser que o Fumagalli negociou e queria demais, por isso é que não participou, é mentiroso. Quem afirmar isso é mentiroso. Tá? A bem da verdade, todos devem saber. Jamais negociei, recusei oferta. E hoje eu posso dizer que acertei. E hoje eu posso dizer, na minha mesa o atual prefeito não senta. O vice-prefeito também não senta na minha mesa, e nem eu vou sentar na mesa deles. Do deputado deles, muito menos. Não senta na minha mesa também, e eu não sento na mesa deles. Vocês sabem o que significa isso. Aqui na Câmara de Vereadores, também, a maioria dos vereadores sentarão na minha mesa. Alguns não sentarão na minha mesa. E não vou sentar na mesa deles também. Mas eu quero dizer que hoje eu me sinto bem porque não acompanhei o prefeito a quem eu ajudei a eleger. Porque ele tem já mais do que demonstrado características que eu não me sentiria bem se estivesse ao lado dele. Ele é um prefeito perdulário da Receita, né? Ele é um prefeito ganancioso na arrecadação. Ele é um prefeito errático nas suas ações. Quem é que me diz que nesses 2 anos e 4 meses, agora para 5, observou uma prioridade nesse governo? Governo que não tem prioridade é errático. Está funcionando na base do que os outros criticam ou faz para
terminar com a crítica ou não faz para não satisfazer os críticos, então é errático, é irresponsável. É um governo também impopular. Qual é a iniciativa desse governo que foi endereçada para as classes populares de Marechal Cândido Rondon? Nenhuma. Nem sequer na saúde não tem nada com endereço ao povo carente, aquele que necessita dos serviços da saúde pública. E além disso, é um prefeito teimoso, birrento, infantil politicamente. Por quê, minha gente? Comprar cuias de louça lá em Campo Largo, gerando empregos lá em Campo Largo, porque nós precisamos de uma geração de empregos em Marechal Cândido Rondon, né, para prestigiar ainda o consumo de um produto que Marechal Cândido Rondon não produz. Isso é infantilidade, minha gente. Poderia muito bem, se ele quisesse, ou dar uma lembrança para algumas autoridades que venham a Marechal Cândido Rondon, prestigiar os nossos artesãos. E nós temos um grupo muito grande de artesãos. E a bem da verdade, essa é uma ideia que me deu de trazer aos senhores essa ideia, que é o nosso amigo que infelizmente não tem nos acompanhado nas últimas sessões, mas já esteve muitas vezes aqui, que é o senhor Wilson Moraes. Ele é solidário nessa ideia. Nós temos lideranças que prestigiar os nossos artesãos, os nossos trabalhadores. O prefeito está dando trabalho para os operários de Campo Largo, está dando trabalho para os médicos e as enfermeiras, o pessoal que trabalha na saúde de Toledo, de Cascavel, ou sabe-se lá para onde que está levando os pobres, coitados dos doentes de Marechal Cândido Rondon. Então fica essa nossa preocupação. Uma outra preocupação nossa é o seguinte: 287 mil reais para 15 travessias elevadas. Isso dá aproximadamente 20 mil reais por travessia. Nós consultamos municípios que fizeram as travessias por 3 mil reais, iguais a essas nossas. Então, ou eles conseguiram fazer um milagre de fazer barato, ou aqui tem alguma coisa que me faz qualificar esse prefeito de perdulário da Receita. Porque não acredito que possa custar, esse preço, quase 20 mil reais a uma travessia elevada. Então, todos nós de sã consciência temos que questionar isso aí. Como? Uma casa popular por 20 mil reais e seria até uma casa boa para um sem teto de Marechal Cândido Rondon, e nós temos 1.500 famílias de sem teto em Marechal Cândido Rondon. Também comungo com o vereador Elmir da preocupação do endividamento de Marechal Cândido Rondon. O vereador Elmir mencionou isso na sua. Comungo com essa preocupação, essa fúria de endividar Marechal Cândido Rondon. Provavelmente nesses quase 3 milhões de dívida que o prefeito está doidinho para assumir, para fazer a chamada revitalização da Ilho Velp, deve estar incluída a verba do foguetório, a verba do shopping, quem sabe até agora na promessa, ou na repromessa, ou na reinauguração, enfim, porque esse é um governo que repisa nas promessas. E por último, eu gostaria de também falar a respeito dos impostos. E a minha orientação para os senhores que estão nos assistindo lá em casa, e transmitem isso para os seus amigos, suas amigas rondonenses, e que estão aqui nos brindando com a presença nesse plenário: não paguem. Procurem um advogado, que, como já disse anteriormente o vereador Elmir, existe a nível de Marechal Cândido Rondon já processos aonde os rondonenses mesmo já ganharam a questão. Então, a ilegalidade na taxa da iluminação pública cobrada pelo município, taxa de expediente,
taxa de incêndio, taxa de pavimentação e calçamento, taxa de limpeza. Então, eu tenho em mãos um processo onde o rondonense entrou na justiça e ganhou. Todos os senhores rondonenses podem ganhar entrando na justiça. Existe jurisprudência, quer dizer, existe processo aonde já os rondonenses ganharam, e inclusive em 2007 foi esse processo. Querem o número do processo? Processo 396453/8. Então, se não conseguir anotar, vai ficar lá no meu diretório, no meu escritório, à disposição dos senhores para pegar uma cópia. Existe também um outro, né, que é promovido por um rondonense, né, que é o 843 de 2011. Ganhou também na justiça, né? E eu tenho uma notícia hoje de advogados de Marechal Cândido Rondon, que a forma com que o IPTU está sendo cobrado, ela não preenche os requisitos legais. Então, a forma, né, preenche uma ilegalidade. Então está tudo errado, porra. E o mais interessante, né, tem aqui um processo promovido em 2002, 150 de 2002. Promovido por quem? Partido do Movimento Trabalhista Brasileiro. Então, os mesmos advogados que hoje, né, que questionavam a legalidade, que hoje estão tentando vender por legal. Isso é incoerência, gente. Se nós acreditamos, né, que o procedimento é ilegal, numa ocasião, agora porque mudou de lado, de repente, né, é legal. Então, são os mesmos. Está aqui. E esse processo ele não evoluiu, é uma chamada ação civil pública, como as outras, porque o Partido do Movimento Trabalhista Brasileiro também não questionou com eficiência. São os mesmos advogados que hoje defendem o prefeito, que estão deixando ele na mão, né? Não fizeram o processo direitinho, por isso que não ganharam isso aqui. São aqueles mesmos advogados que fizeram aquela petição aqui para a Câmara de Vereadores no sentido de cassar o meu mandato. São advogados que eu não recomendaria para ninguém. Fazem tudo errado. Primeiro, faz um processo que teria possibilidade de êxito se fosse bem conduzido. Depois fazem uma bobagem como aquela de pedir a cassação pelo Partido do Movimento Trabalhista Brasileiro de Marechal Cândido Rondon, a cassação do meu mandato. Deu no que deu. Uma fiasqueira danada, né, promovida por eles, né? E agora defendem o prefeito. E ele está, como é que é? Está difícil a situação dele, né? Por quê? Mal assessorado. Mas há bons advogados em Marechal Cândido Rondon. Então os contribuintes devem procurar os bons advogados e certamente terão êxito. Agora, como o prefeito, eu já falei anteriormente, é teimoso, provavelmente ele vai comprar a briga e vai seguir. Seria o caso do prefeito, de repente, mudar um pouco a orientação, revisar essa uma ação temerária, cobrar de maneira abusiva os impostos, de maneira ilegal, ou de maneira que não preenche as exigências da lei, revisa, né, e mostra que tem um pouco de humildade. A humildade para as lideranças faz bem. A humildade, como é que é? Vestir as sandálias da humildade, uma vez ou outra. Porque se o prefeito não mudar o rumo, né, que até agora deu a sua administração,
2 anos e praticamente 5 meses, né? Já está da metade para o fim. Se não mudar, né, ele está perdido, minha gente, né? E essas pesquisas que dão para ele 80% de aceitação, provavelmente foi feita dentro da própria prefeitura e ainda com os funcionários comissionados. Porque quem andar na rua não vai ouvir isso, não. E eu tenho a certeza que logo, logo vão surgir pesquisas para revelar a verdade. Mas, para nós que somos da oposição, é bom que ele esteja, né, se conduzindo perdulário com a receita, ganancioso com a arrecadação, errático nos seus objetivos, irresponsável, impopular, porque não atende às demandas da população carente, e teimoso, porque não assume em nenhuma ocasião uma posição de humildade. Então, minha gente, em relação a essas taxas aí, já existe precedente, que isso é a tal da jurisprudência, que deu ganho aos usuários. Então, o meu conselho, procure um bom advogado, e Marechal Cândido Rondon está cheio, de bons advogados, que terão ganho de causa. Sendo isso que tínhamos hoje, agradecemos a atenção de todos. Convidando na sequência, vereador Ito. Convidamos o vereador Ito. Senhor presidente, senhores vereadores, cara comunidade, bem rápido e objetivo, também tecer alguns comentários sobre taxas, sobre cobranças, sobre imprensa, para que nós possamos também ter posicionamento, ou os senhores conhecerem o posicionamento de cada vereador. Eu, por exemplo, não posso concordar com o vereador Emílio, dizendo que Marechal Rondon até que enfim tem um jornal livre. Quando nós vimos o Jornal Presente, o jornal, dando cobertura e dando oportunidade semanalmente a todos os vereadores que têm assento nessa casa. Ao menos é o que eu vi e que eu vejo. Tivemos no passado um jornal aqui em Marechal Rondon, idêntico a essa tribuna livre, quando também o Ailton Crema não é jornalista, ele é jornalista responsável desse jornal. Júlio César, Fernando, se não me engano, é de Santa Helena, ao menos na minha época de Santa Helena ele era de lá. Quando no passado nós também, ou de Cascavel agora, quando no passado nós tínhamos um jornal idêntico a esse aqui. Realmente, quando um está de um lado, outro está do outro lado, se faz isso. E ele, a última multa paga foi 50 mil reais a questão de dias, para encerrar o assunto do jornal. E dizer ao Ailton Kremer que na minha propriedade ela está melhor hoje que essa foto aqui, que as máquinas estão trabalhando na estrada que dá acesso à minha propriedade, está desinformado. Porque o milho aqui embaixo está um pendão, já aqui está bem pequeno, quem chegar assim. E eu vou passar uma foto para ele, que de fato a estrada está sendo melhorada. Depois de 9 anos, foi feita a readequação em 2002, foi feito solo brito em 2002, depois que eu saí da secretaria, quando eu estava secretário, não podia fazer porque era proibido, porque era do secretário, assumiu o Pedro Lauro de secretário, não fez porque me sacaneava. Aí, até esse momento, não tinha sido feito. No ano passado, tombou o caminhão da Copagril nessa estrada dá acesso à minha propriedade, e ele devia ter dito aqui que lá tem 4 aviários pagos, financiados, sendo pago, que se produz, cada aviário desse produz 13 mil reais de ICMS ano, informações da Copagril, vezes 4, aonde eu e a minha esposa construímos, e pode ir lá tirar foto sempre. Mas diz a verdade. Aqui ele tirou inclusive esse capim aqui, é da propriedade do meu pai. Porque meu pai, aquela bombinha costal, matou o índice, o capim. Então pode ir lá quando ele quiser, não precisa esconder. Pena que ele não está aí, eu falaria a mesma coisa que esteve antes aqui. Então, não precisa esconder, e ele não é isento esse jornal. Ele tem oposição política, ele é oposição ao prefeito, ao grupo do prefeito. Isso está claro aqui, não adianta nós iludir ninguém. Vamos ser realistas. Realistas temos que ser. Está aqui, ó. É só abrir aqui. Traulich Bilder. Fotos tristes.
freio de pneu, aquela minha lá da minha propriedade, que está aí meu nome e da minha esposa aqui embaixo. Né? Então é tão criancice, tão pequena, sabe? Que coisas assim que parece que salvou a pátria. Então fala a verdade, mês passado já meteu um cacete em mim, no bom sentido, mas mexe. Naquilo que não produz nada, pé de fruta que não tem laranja, não se tira pedra, não cai nada dentro. Se chacoalhasse, podre, mas de repente ele podia cair o primeiro se chacoalhasse. Esse que se diz jornalista. Esse que se diz jornalista. Que, infelizmente, nunca nos procurou o que está acontecendo lá, o que fez, o que deixou de ser feito. Então, eu vejo Rondoncinho Press, que muitas vezes, quem não conhece, muitos não conhecem, é um orgulho para Marechal Rondon. Ter um jornal diário, ter um semanal e 4 emissoras de rádio, 5 emissoras de rádio e mais uma TV a cabo. Então, não sei se quando os vereadores que aparecem nesses outros jornais pagam, eu não pago. Eu não pago, de vez em quando aparece. Então, nesse sentido, então não adianta nós vir aqui dizer agora está salva-pátria. Pode escrever aqui o que quiser, se for ofensivo, vai responder justiça, de repente não tem o que tirar dele, né? Provavelmente não tem o que tirar, mas se tiver uma bicicleta, não vamos tirar, tentar tirar. Nesse sentido, responsabilidade. Quer escrever, escreve, mas com responsabilidade. Ou é pau mandado. Taxas que são cobradas, impostos que são cobrados. Se nós analisarmos, nós pagamos para nascer e pagamos para morrer, e principalmente para viver. Taxa de lixo, nós temos no torno da coleta de lixo diária, ou 2, 3 vezes por semana, enfim. Taxa de ação pública, nós temos a iluminação. Taxa de promoções. Foi realizada a festa do Natal em Monjardim. Para ter o direito de fazer festa, nós gastamos R$442. 400, aqui são R$200 em cada. Em cada. E eu pedi ao doutor Itamar se era obrigado a pagar, ele falou, é obrigado a pagar. E era de ser 500. Aí com aquela choradeira de praxe, consegui fazer por 200. Porque tinha música ao vivo lá. Mais as taxas de licença do fórum, mais as taxas que existem por aí, para fazer uma promoção onde o lucro é destinado às comunidades religiosas. R$442. Taxa de licenciamento de PVA, do documento do veículo. Se nós não pagarmos, o que acontece? Nós pagamos para ter o direito de andar. E muitas vezes a estrada que nós usamos, cada um sabe o que é, e ainda pagamos pedágio. E se nós não pagar o seguro obrigatório, por que temos que pagar seguro obrigatório? Onde é obrigado a pagar seguro? Só no Brasil. Deve ser, eu acho. Boletim de ocorrência. Por que eu tive que pagar poucos dias atrás, recolher R$38, se não me engano, de um boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária de Palotina, que eu precisava porque a minha irmã morreu. Para encaminhar seguro, para encaminhar óbito. Por que tem que pagar R$38 para ter o direito de ter um boletim de ocorrência? Então, se nós começarmos... Aliás, tinha mais outro que eu tive que pagar no cartório de Maripá, porque você tem que pegar mais um documento do cartório, onde é que acontece o acidente, que lá tem o único que pode pegar aquele cartório lá, você também paga para retirar. Ou tem uma folha amarela e uma outra folha amarela que era preciso, custava X, e a outra era de graça. Tudo se paga. Tudo se paga. E os governos não têm dinheiro. Nós pagamos para produzir alimentos. O governo anuncia que tem juros a 2% via Pronaf. Quem é agricultor, que toma esse dinheiro, 2, ou 5, 6, ou 10, que seja, ele sabe quanto custa. Desde reconhecer a assinatura, que está aí, os do cartório sabem quanto que é, desde o registro, desde negativa disso, daquilo. Quando você menos espera, o que era 6, foi para 12, em função de taxas e taxas e taxas. Não que amanhã alguém escreva por aí dizendo que eu sou a favor do aumento das taxas ou a desvinculação. Muito pelo contrário. Mas eu concordo, quem se sentiu ofendido ou se sentiu prejudicado, justiça, via justiça. Busca o direito. A justiça existe para isso. E com certeza ela vai dizer se está certo ou está errado.
ou se está certo ou está errado. Mas que nós buscamos também alguns comparativos de alguns outros municípios. Quanto se paga em Toledo, Cascavel, quanto se paga em Palotina, quanto se paga em Pato Bragado, Guaíra. Eu morei em Realeza em 1999, 2000. De um apartamento paguei R$448 de IPTU. Era alugado e o IPTU era por conta, junto com o aluguel, aliás, do locatário. Então, nesse sentido, não que queiram defender, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Também sou contra. Acho que tudo já está caro demais para nós podermos viver em nossa cidade ou para viver nesse país que nós estamos vivendo. Mas que sejamos um pouco racionais naquilo que nós afirmamos e que se busca, no que nós achamos que esteja errado, a justiça. Obrigado. Convidamos na sequência, vereador Adriano. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, imprensa, minha assessoria, professor Dilma, Ingrid, Carlinhos, Teodoro, colegas que sempre estão nos apoiando nessa empreitada, nesse trabalho. Como hoje o assunto em pauta, vamos dizer assim, e nem poderia ser diferente, que quando se mexe no bolso das pessoas, é natural que se tenha uma reação contrária. Eu venho à tribuna dessa casa hoje só para fazer alguns comparativos de IPTUs de outros municípios, só para a nossa comunidade, os poucos que estão aqui, que fiquem sabendo. Marechal Cândido Rondão, até o ano passado, a média entre IPTU e taxa era R$191 a média por pessoa, por moradia. Obrigado. A de Nova Santa Rosa é R$393. Pato Bragado, vamos comparando o tamanho dos municípios e o valor também que tem nas edificações, nas propriedades. Pato Bragado, R$370. Cascavel, lógico, uma cidade grande e tem um valor comercial muito maior, R$620. A média por edificação, por casa, ou prédio, enfim. Toledo, a média, R$536. Palotina, R$378. Medianeira, R$422. Terra Roxa, R$207. Isso quer dizer que Marechal Cândido Rondão, inclusive, estava aquém atrás de Terra Roxa, onde que o nosso município é muito maior, tem muito mais coisas para se fazer, que ficou para trás, principalmente infraestrutura de toda a nossa malha viária do nosso município, e a média hoje sim vai para R$385 entre taxas e IPTU. Então nós estamos se igualando com Palotina, Pato Bragado e Nova Santa Rosa. Então isso, senhores vereadores, tem, como vereador ou como qualquer município também tem, o direito e o dever de pedir essas informações para o executivo, aí sim, para vir falar na tribuna, para vir falar sabendo o que está falando. Questão do IPTU, estamos falando tanto, IPTU progressivo, colega Miro, eu sou o vereador primeiro que apoia e até coloco um desafio, se a pessoa apoia tanto, que faça sim um projeto de lei, que com certeza terá meu voto favorável, porque hoje a especulação imobiliária é muito grande no nosso município, todo mundo sabe, tem muitos e muitos terrenos vazios, onde que o município tem que limpar, as pessoas criam muito bicho, tem capim, tem de tudo. Olhar inclusive no centro do nosso município, infelizmente. Então, IPTU progressivo, eu coloco sim, colega vereador, terá todo o meu apoio. Se fizer esse projeto, meu voto já desde já é favorável. Questão do financiamento para melhorar a tributação do nosso município, até vamos encaminhar ao Executivo Municipal, mas já temos
essa resposta, mas vamos encaminhar o pedido porque para formalizar, para legalizar que esse dinheiro, esse financiamento nem foi usado pelo nosso município. Na verdade, os vereadores só aprovaram a liberação para fazer o financiamento. E quando se fosse fazer o financiamento, nós teríamos que sim autorizar o valor que fosse ser financiado. Esse projeto é até R$1.800.000, não quer dizer que tem que ser R$1.800.000. Então, minha assessoria, já na próxima sessão, o vereador Guido já se colocou, quer assinar junto, nós vamos fazer esse pedido, mas já temos sim esta resposta. Tínhamos muitos lançamentos zerados e temos na tributação, por exemplo, nos bancos se lançava assim o imposto sobre o montante financiado, que o banco não tem lucro sobre o montante financiado, e sim sobre os juros, que esse sim é a movimentação que o banco pega dinheiro do Banco Central e é o responsável para emprestar esses dinheiros. Tínhamos IPTUs na Avenida Maripá, vários IPTUs no centro de Marechal Rondon, onde pessoas pagavam 24, 25, 26 reais de IPTU. Então, por isso, muitas vezes as coisas são amaradas e não acontece. Comparam com Toledo, todo mundo se espelha em Toledo, mas comparam a média, sim, de IPTU e taxas do município de Toledo. Questão do dinheiro, os 2 milhões, que o nosso deputado, meu deputado, onde eu fui coordenador da campanha, o Dirceu Esperafico, que é o deputado que mais trabalha por todo o oeste do Paraná, isso aí não tem nem o que comparar, né? Cada um tem uma linha de pensamento, mas questão de trazer recursos para os municípios, onde que ele tem uma assessoria muito boa. O município de Marechal Rondon vai dar 30% de contrapartida. E graças a pulso firme, muitas vezes, do prefeito, de ser, muitas vezes até pão duro, vamos dizer assim, nós temos sim a contrapartida, não é o que acontecia no passado. Questão das travessias, o vereador Fumagalli nos falou, você tem coisa errada, denuncia no Ministério Público. Nós fomos eleitos para fiscalizar. Você tem coisa errada, vai lá no Ministério Público, faz uma denúncia que o Ministério Público sim vai tomar as providências. É fácil vir aqui no microfone e falar um monte de coisa e não tomar nenhuma atitude. Concede uma parte, vereador? Sim. Já que Vossa Excelência tocou no assunto, gostaria até de participar. Muitas vezes, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste nessa noite, muitas vezes as pessoas divulgam coisas pela imprensa, pelos sites e tudo mais, para jogar realmente fofoca no ar para ver o circo pegar fogo. Na verdade, as pessoas, ao colocar uma notícia, deveriam ser responsabilizadas. Por exemplo, a questão das próprias travessias elevadas estão sendo colocadas, eu vi em alguns sites também, pessoas fazendo ironia. E as pessoas deveriam buscar o projeto inicial, a licitação, o contrato assinado, onde que não diz 15 lombadas, 15 travessias elevadas, e sim 15 pontos. Em um desses pontos nós temos 4 travessias, ou seja, na Rio Grande do Sul, ao redor da rotatória, são 4 travessias. Em outros municípios, onde que custa de repente 3, 4 mil reais, nós temos rua de 3, 4 metros de largura. Enquanto que aqui em Marechal Rondon nós temos avenidas praticamente como a Minas Gerais, onde tem um alto tráfego de veículos pesados, principalmente na frente do Jean Piaget. Nós temos uma escola aqui do ladinho, que é o Bento, uma rua muito larga, e assim nós temos N escolas com ruas que dão quase 20 metros de largura, enquanto que outros municípios, com certeza, uma travessia elevada custa 1/3 talvez, mas nós temos 1/3 de extensão dessa travessia. Então, tudo tem que ser calculado. Eu conversei nesse final de semana, inclusive, colegas vereadores, com o proprietário de uma loja de material de construção, uma das maiores de Marechal Rondon, que é uma rede, na verdade, e ele participou na licitação das travessias que foi feito na frente do colégio Cristo Rei, e ele não foi vencedor do certame, porque ele não conseguiu fazer um menor preço do que a empresa que ganhou aquele certame. Isso mostra que essas travessias estão sim
num patamar bom, e não é somente a travessia, é toda uma sinalização que envolve uma quadra toda, ou às vezes até as 4 esquinas que são localizadas com pintura vertical, horizontal, colocação de tarrachões e tudo mais. Então não é simplesmente uma travessia, mas todo um projeto que é feito ao redor dessas travessias. Colocado isso, eu agradeço pela parte, senhor vereador. Agradeço a participação do colega vereador, que com certeza nos ajudou para a comunidade que nos assiste aqui explicar também, né? Se dá valor sim à tribuna quando a pessoa vem com argumentos, com números, com conhecimento de causa, vamos dizer assim. E voltando ao que o colega vereador Guido falou anteriormente sobre o jornalzinho Tribuna Livre, tendo comparativos, fotos alegres, fotos tristes, indo para a propriedade do colega vereador. Com certeza, é uma foto alegre, tem produção e precisa sim ter uma estrada boa. Que entra caminhão, leiteiro, caminhão de ração, todo dia. Todo dia. Quem não conhece a realidade do interior do nosso município, hoje é indústria de alimentos. Fotos tristes. Um caminhão atolado no desvio da pedra irregular de transporte, de 3 passos. Isso é uma foto alegre. Faz 20 anos que ninguém fazia um trecho de pedra irregular. Isso é uma foto alegre, não é uma foto triste, porque tem uma obra naquele lugar sendo construída. E essas pessoas que estavam há algum tempinho atrás na prefeitura, eu acho que não sabiam o valor que tem isso para o interior. Foi feito 900 metros, que é a subida do Morro da Linhará. Então, isso é uma foto alegre, está atuando sim, mas por uma boa causa. Tem uma obra. Outra foto que tem aqui, do trecho que liga Margarida a Pato Bragado, querendo fazer comparativo, porque o vice-prefeito mora lá, meu pai mora lá, eu moro lá, há muitos e muitos anos, onde que teve vários e várias vezes foi prometido aquele trajeto de pedra irregular, promessa em medição, teve mais de 40 anos, e teve que sim, com o apoio do Ademir Biro, deputado estadual, que ajudou sim a trazer o recurso para aquela obra, está sendo feito. Onde que pena que o assessor do deputado Hélio, que se diz companheiro do Marechal Candorondão, prometeu várias e várias vezes, inclusive na sala da minha casa, da casa do meu pai, esse trajeto só para iludir o povo. É só falar com os mais antigos de Margarida, onde que muitos queriam ir embora. E eu cito o nome que ele me autorizou, Armando Nístia, estava vendendo a propriedade que não aguentava poeira. Foi presidente do PFL de Margarida. Hoje não quer nem saber dos homens. E isso também é uma foto alegre. Por isso, bem colocado pelo vereador Guido, esse jornal aqui, para mim, não tem crédito nenhum. Não tem crédito nenhum. Porque faz-se comparação com coisa boa que está sendo feita. É obra. Pavimentação no bairro Arco-Íris e arredores, coloca a casa do secretário, o Nilson Hackman, mas só ele sabe o prejuízo político que ele teve pelo outro prefeito não querer fazer, porque não tinha 200 mil reais para fazer a pavimentação comunitária. O município está investindo mais de 200 mil reais, onde que os moradores se reuniram e estão pagando, cada um vai pagar a sua parte, e o município está entrando com a contrapartida e as máquinas. Por que não fez antes? Fazer demagogia, porque o secretário mora lá? Infelizmente, onde ele mora não tinha asfalto, tem que se fazer. E hoje os novos loteamentos, novos terrenos, estão todos com infraestrutura, porque é lei. E quem não tem que pagar. Só um pouquinho, senhor presidente. Aqui, do trajeto do Lira a Novo Horizonte. Coloca a foto antes do Lira e depois do Lira, porque mora ali, Hansen, né? Essa estrada também é uma estrada pioneira, onde que vai desviar o tráfego dos caminhões pesados que vem de Guaíra. Não é porque o Ari Hansen mora lá, porque é uma estrada que precisa ser feita. E por que colocar a foto antes do Lira? Será que por causa dos jogadores de baralho ainda está ruim, que vão jogar lá no Lira? E eles ficavam a vida inteira, usavam o Lira, e por que não fizeram? Eu coloco isso e um desafio.
Esse programa, independente de quem vai ser os prefeitos, não pode parar. Mas a demagogia com coisa boa, não pode. Senhor presidente, se quiser uma parte, eu iria falar sobre meus requerimentos, falo depois nas comunicações parlamentares, meu tempo está acabando. E, só para completar, do Lira para cá ainda não terminou, porque teve sim um problema com a empresa que ganhou a licitação, e agora vai continuar, e com certeza vai ficar uma obra que vai ficar na história do nosso município. Então, colocado isso, senhor vereador, colegas vereadores, eu agradeço pelo espaço. Não havendo mais nenhum vereador para a participação da tribuna, nós vamos agora para a votação, discussão e votação dos projetos de lei, resolução, requerimentos e indicação. Agora sim, em discussão e votação, a resolução 2/2011 do Legislativo Municipal altera o orçamento da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon para o exercício financeiro 2011 e da outras providências. E os pareceres favoráveis das comissões, na verdade, diz respeito à abertura de crédito adicional, quer dizer, é uma obrigação de tributos tributários de 15 mil reais. Em discussão, em votação, o vereador que for contrário se manifeste. É aprovado por todos os vereadores. Como essa resolução só é necessária de uma votação, já fica aprovado. Projeto de lei 18 do Executivo Municipal dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Abertura de crédito adicional no valor de 114 mil reais. Em discussão, em votação, o vereador que for favorável, quer dizer, o vereador que for contrário, se manifesta. Aprovado por todos os vereadores. Projeto número 9.